Oi, pessoal, seja bem-vindo ao canal A Josileide Alves Oficial. E hoje eu vou trazer para você uma revelação, um sonho que Deus mostrou a uma criança chamada Maclay. Ela que vai fazer 9 anos agora, no dia 31 desse mês de agosto. E a mãe dela trouxe esse vídeo, essa revelação, ela contando aqui nas redes sociais. Aí eu vou trazer para você através do canal Sonho de Profeta. Você crê em revelação? Você crê que Deus revela? E essa revelação, esse sonho, é como que ela tivesse tido um arrebatamento. E nós temos que nos preparar. E um sonho muito incrível. Então, você pode agora acompanhar esse sonho, essa quando e meu pai estava jogando esses joguinhos. Minha irmã mais nova e meu irmão estavam brincando no quarto com seus brinquedos. E eu estava no meu quarto com minha irmã mais velha. Estávamos nos preparando para uma escola e era como eu escutei uma sirene, como essas que eles tocam antes de ter um tornado. E o céu estava vermelho. Estava como se estivesse pegando fogo. E então a sirene disparou. Então o meu pai foi para o quarto e pegou duas armas. O quarto pegou duas armas, uma para ele e outra para minha mãe. E nós entramos no carro e começamos a dirigir na estrada para ver o que estava acontecendo. E então havia essas pessoas estranhas, pareciam demônios. E elas estavam caindo do... E eles estavam caindo do céu. Estavam de calça jeans e shorts. E estavam todos rasgados. Seus cabelos estavam bagunçados e tudo mais. E eles não estavam caindo de nenhum avião ou de nenhum paraquedas ou algo assim. Eles estavam apenas caindo, caindo do céu, apenas caindo. E então, tipo, eles pareciam. E eles pareciam que tinham um rosto cinza. Tipo, parecia que era marrom. E então eu vi roupas no chão, como roupas humanas, roupas assim. E eu e minha mãe estávamos no carro. E então paramos o carro completamente. E então, tipo, você começou a desaparecer. E eu falei, mãe, o que você está fazendo? E então você começou a desaparecer. E eu fiquei, para onde você vai? E você disse, eu vou subir para o céu. E então meu pai também desapareceu. E a Lilian, a minha irmã mais velha, e também a Lília, e a minha irmã mais velha e o Otávio, o meu irmão mais novo. E eu também desapareci, como se a 2 metros, um pouquinho acima do chão, nós já estávamos com outro corpo, como se fosse um corpo claro, e fomos para o paraíso. Éramos como se nós estivéssemos com roupas brancas. Ninguém podia ver as nossas entranhas e tudo mais. E o interessante é que no paraíso, então apareceu uma mesa longa e dourada.
do tamanho de uma mesa que cabia todo mundo, o mundo inteiro. Era tipo era tipo dourado, prateado, marrom. E ele estava sentado na ponta, bem na ponta daquela mesa. E havia isso. E ele estava usando uma coroa de ouro na cabeça, como uma daquelas coroas que você usa. E ele estava usando. E as pessoas que estavam compartilhando o evangelho e transmitindo para as outras pessoas, como essa garota, seu nome é Keila, ela estava lá com a sua equipe, eu a vi, e parecia que que ela ganhou uma das coroas, e outras pessoas também ganharam alguma daquelas coroas. Pessoas que estavam compartilhando o evangelho com outras pessoas, pessoas que não conheciam a Deus, para que elas pudessem ir para o céu. Elas ganharam também. E isso aconteceu naquela mesa dourada. E naquela mesa tinha leite, tinha mel, tinha uvas, pão, vinho, leite, eu falei. Deixa eu ver se eu não me esqueci. Mel, eu acho que eu já falei também. E é isso. E todos nós comemos e bebemos. E coisa assim. E então Deus colocou uma imagem em nossa mente. E colocou como se fosse em nossa cabeça. E usou como se fosse com nossos olhos espirituais. E nós podemos ver a terra que nós deixamos para trás. E ele nos mostrou uma imagem da terra que aconteceria com todas as pessoas que ficaram na tribulação de 7 anos. E ele estava mostrando isso para todo mundo. E ele estava mostrando a todos. Deus, ele estava mostrando. Ele mostraria a todos. Porque então eles saberiam que se fosse deixados para trás, isso seria o que aconteceria. Como se ele estivesse dando um exemplo a todos os outros, o que aconteceria na terra se fossem nos deixados para trás. E então, Deus, antes de nós comermos, ele orou e ele fez uma oração. E, e então todos nós conversamos e coisas assim. E então ele criou uma nova terra. E então nós podemos ir para essa nova terra. E então acabou. E eu acordei. E eu fiquei muito feliz. E eu fiquei tão alegre e feliz e tudo mais. E eu fiquei com o corpo um pouco dolorido. E esse é o fim. Ah, eu também esqueci também de falar que Deus, ele estava usando roupas elegantes, como se estivesse usando roupas elegantes, como se fosse branco, cinza e marrom. E as mangas eram brancas. E a roupa, a peça longa, era marrom. E então a coisa de cima que ele usava aqui, que cobria o pescoço,
que cobriu o pescoço dele era branca e os ombros eram brancos e o seu cabelo era castanho. O rosto dele era como se parecia bronzeado. E os seus olhos eram dourados. Irmãos, agora a mãe dela que está falando com ela. Uau, isso é incrível. Tudo bem, pessoal? E é isso, pessoal. Está o sonho dessa menina chamada Maclay. E o que é que vocês acham? Diga aí a sua opinião. O que nós sabemos é que Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar, independente de qualquer sonho. A palavra do Senhor está se cumprindo, todos os sinais, tudo aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo, vindo buscar a sua igreja. Muitas revelações, muitos sonhos e cumprimento principalmente da palavra de Deus. Então se prepare. Se prepare nesse tempo, porque não sabemos o dia nem a hora. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.